Queremos falar aqui sobre aquele estresse crônico, aquele persistente. E quando a gente fala de gatilho, está muito ligado não só à situação e aquilo que não é visível, às vezes a gente não dá um grau de importância. O estresse é comum, Como é uma normal, fala popular, é uma fala popular e tá tudo bem eu estar estressado. Vamos nessa jornada? Olá, eu sou a Amanda, enfermeira, especialista em promoção da saúde, gestora de negócios de saúde, e este é o Saúde em Foco, o podcast realizado pelo Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. E esse episódio faz parte de uma série muito especial, onde estamos abordando sobre a medicina do estilo de vida, uma intervenção baseada em evidências que fala sobre como mudanças práticas no hábito, no estilo, pode trazer resultados grandiosos na sua condição de saúde. E hoje vamos tratar de um assunto que é silencioso e muitas vezes negligenciado, que é o manejo do estresse. E aqui vale um ponto importante: o estresse não é apenas uma sensação emocional, ele é um processo biológico que ele influencia a produção de hormônios, comportamentos, tomadas de decisão e está diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão. E fica uma grande pergunta, né? Por que algumas pessoas conseguem lidar tão bem e outras não? E para aprofundar esse assunto, uma visão técnica, estou aqui com a psicóloga Juliana Souza. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre os pilares da saúde, falando sobre vidas, falando sobre como poder melhorar e qualificar, né, o dia a dia das pessoas. E vamos logo começar falando sobre o estresse, mas não aquele que a gente tem muito conteúdo, talvez a gente já citou aqui em alguns momentos no podcast, que é o estresse adaptativo, né? O de luta, o fuga, que tem a ver com o cortisol. Nós queremos falar aqui sobre aquele estresse crônico, aquele persistente, né? Vamos abordar e principalmente fazer uma entrega para quem está ouvindo de como cortar esse ciclo daquele estresse que insiste em acompanhar. E eu quero começar abordando um tema que eu considero central desse assunto, que são os gatilhos. Porque algumas pessoas, né, acham que o estresse vem da situação em si, e não necessariamente, não é mesmo? É verdade. É um tema importantíssimo, né, Amanda, da gente conversar, principalmente porque está ligado aos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da humanidade. Né? Então eu vou aprofundar buscando um pouquinho esse tema também, falando sobre a qualidade de vida, falando sobre o estilo de vida, né? E quando a gente fala de gatilhos, está muito ligado não só à situação, mas como a história de vida da pessoa, a história genética, o que ela já viveu, né? Como que ela se comporta às situações, né? E isso impacta diretamente no estresse. Mas eu gosto até de trazer um exemplo, Amanda, brincando com o elástico, né? Mostrando o que é o estresse como se fosse uma corda de violão. Né? Então a corda de violão ela está ali paradinha, ela não faz barulho, mas ela está esticada. Enquanto ela está enrolada, ela não está desenvolvendo um estresse, digamos assim, né? Ela está flexível, né? O elástico está flexível, mas uma vez que isso estica, né? Ela sai daquela condição normal, né? Do dia a dia, ela começa a gerar o barulho, né? Ela traz o som, né? No caso da música é um som saudável, né? No caso do elástico, a gente percebe que ele já saiu da função dele. E quando se trata de nós, a gente já saiu do nosso limite de lidar com as situações, né? Eu acho que trazer de uma forma que a gente possa, desde a pessoa mais simples, compreender,
né? Porque está no nosso dia a dia, a gente na nossa conversa trouxe como se fosse algo silencioso. Se a gente começa a trazer diversos outros fatores também, a gente percebe a consequência do estresse crônico, né? Que muitas vezes com ações simples, né? Com ações de saúde, né? Ações saudáveis, a pessoa consegue ter uma qualidade melhor de vida. Muitas pessoas passam por situações, todos nós passamos por situações que geram algum tipo de história que cria esse gatilho que ele vai ser acionado e a reação vai depender. Quais gatilhos na prática de consultório, Juliana, assim, você vê que é o que pesam mais? O que mais aparece para você? As demandas geralmente chegam como sintomas de ansiedade, né? E nesse processo de escuta, a gente vai identificando que a forma da pessoa lidar com as situações é que geram os sintomas de estresse e encaminham para outras demandas, né? Nós temos situações de trabalho, do mercado de trabalho, às vezes a busca, às vezes situações de relacionamento dentro da empresa, né? Preocupações excessivas, sem resoluções, sem uma organização. Temos situações de relacionamento, né? Conjugal, familiar. Na adolescência, demandas escolares, né? Uma outra demanda é a superexigência, o excesso de informação, de atividades, né? Que muitas vezes vêm como atividades saudáveis e não está percebendo que aquilo está trazendo um prejuízo. E então a gente entra dentro da reconstrução cognitiva, né? Nessa organização dos pensamentos, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um pensamento de eu não vou dar conta de tudo, eu vou falhar, né? Como que ela pode entrar nessa reconstrução cognitiva? Sim, em consultório nós temos o trabalho com a psicologia cognitivo-comportamental, né? Porém, a experiência traz outras formas de trabalho, né? Porque eu atuei bastante dentro da saúde pública, né? Então, muitas vezes direto na casa da pessoa, direto no campo, mas em específico em consultório é o processo da pessoa perceber o pensamento disfuncional, né? As crenças centrais, né? O que é que trouxe? Algumas vezes está ligada à situação presente, né? A falta de percepção, mas algumas vezes está ligada às histórias inconscientes, né? Aquilo que está enraizado dentro dela. Então é um processo que ele pode ser pontual e rápido, é um processo que ele também pode ser demorado, a partir de que a pessoa ela se permita a identificar esses pensamentos, né? Então o processo psicoterápico a gente abre caminhos, a gente conversa, a gente mostra possibilidades, mas não traz em si para a pessoa, dá o tempo dela perceber para que essa mudança seja significativa e gere continuidade, né? Que seja uma mudança devida, né? Que eu percebo na prática que esse é o nosso desafio, né? Porque em momentos de respostas rápidas pela internet, pelo chat, fast food, né? Estacionamentos, lavagem de roupa rápidas, né? A gente quer respostas rápidas também, né? E esse é o momento da reconstrução, de que a pessoa ela precisa perceber que ela precisa se entregar para esse processo, né? Então, dentro da prática da cognitiva, nós temos instrumentos, né, que ajudam a pessoa a identificar o padrão de pensamento, né, a forma que o comportamento está agindo. Eu gosto de explicar bastante que nós temos sentimentos, pensamentos e comportamentos, né? E esse padrão ele se modela, né? E ele não é um padrão definido, né? Estático, não pode ser mutável, né? Mas dentro da fala, dentro das situações, ela vai percebendo, a pessoa vai percebendo de que forma que eu estou sentindo, é funcional, é disfuncional, né? Isso está me trazendo um comportamento funcional ou disfuncional, né? Então ela começa a perceber esse padrão. Eu penso primeiro, eu sinto primeiro, eu me comporto primeiro,
né? A pessoa que se comporta sem pensar, geralmente ela tem um comportamento mais impulsivo, mais ansioso, né? A pessoa que é mais emocional, ela tende a sentir primeiro, né? A racional, ela pensa demais e às vezes ignora um pouquinho as emoções, né? E a percepção desse ciclo ajuda na desconstrução desse pensamento que está mais rígido, que a gente chama dele de central, né? Para que ela possa ver o que é limitante, né? E gerar novos comportamentos, que a gente fala sobre ativar comportamentos saudáveis, né? Que são as decisões conscientes, né? Que são a mudança, né? Que seja simples. Eu chego em casa, vou para a cozinha comer. Então, não, eu chego em casa, vou trocar minha roupa, vou tomar um banho, né? São micros comportamentos que precisam ser modificados para mudar, né, o contexto neural. Eu brinco até que é que nem um mapa. A gente está acostumado a ir para casa pelo mesmo caminho, mas de repente ali tem houve alguma coisa no trânsito, tu precisa abrir outro caminho, né? Então a gente precisa criar novas possibilidades e muitas vezes a gente precisa de alguém que ajude a pensar sobre essas possibilidades, né? Claro, vai gerar sentimentos que eles são reais, né? Talvez o pensamento não seja legítimo ou verdadeiro, às vezes a percepção daquilo que está acontecendo com a pessoa, né? Mas como que ela pode entender, assim, puxa, o que eu estou sentindo, a minha regulação fisiológica? Estou com uma taquicardia, estou respirando ofegante. Dá para regular isso, Ju? Dá para regular? É possível, com certeza, com certeza, né? Porque nem tudo é racional, né? A gente fala muito do Não. pensamento. Deixa eu entender o que eu estou pensando. Deixa eu pensar sobre o que eu estou pensando, né? Para ver se faz sentido. É verdadeiro, não é? Enfim, ok. Mas nem tudo é racional. Porque quando chega um momento, você percebe que já é no corpo, você já está no sensitivo. E aí é verdade que a pessoa está sentindo a taquicardia, é verdade que ela está com uma sudorese, né? É real. Mas como, né? O corpo começa também a acelerar. Como desacelerar esse corpo nessa regulação fisiológica? Também brinco nos exemplos falando sobre automação, né? Que antes a gente precisava descer do carro para abrir o portão. Hoje a gente aperta botão dentro do carro. E o nosso corpo, ele cria também esse processo de transformação, né? O nosso cérebro, ele faz essa mudança, né? Essa evolução que muitas vezes nos traz prejuízo. Então, numa situação simples, que seja como o estudo, né? De um adolescente ou para um concurso, por exemplo, a pessoa está acostumada, mas ela deseja tanto aquilo ou tem um grau de dificuldade que isso vai gerando um sofrimento, né? Então, para uma pessoa, um concurseiro, chegar a desistir, não, vou ter um trabalho formal, né? Um CLT, não vou concluir, ele precisa perceber o prejuízo que aquilo está trazendo. Né? Então, dentro da questão da reconstrução do pensamento e do sentir, que está muito ligado, é muito tênue, né? A gente tem um pensamento, logo tem um sentimento, né? E entender que eu preciso validar esse sentimento, né? Que a longo prazo ele me traz um prejuízo, ou de trás para frente ele já me trouxe um prejuízo e eu preciso mudar a minha forma de pensar, que é o desafio do processo psicoterápico, né? Tem muito da permissão de cada pessoa, né, de entender que ele precisa de um tempo. Então eu costumo dizer, se você tem 10 anos um problema, não é num mês que você vai resolver. Tenha calma, tenha paciência, né, consigo mesmo, tem o processo de aceitação, né, que é importante, para que ele consiga fazer novos caminhos ou voltar para um caminho que ele precisa tomar novas decisões. Né? Novas decisões, novos pensamentos, novos sentimentos que vão gerar novos comportamentos. Novas experiências, né? Com certeza. Então, a gente está cravando aqui que é sim possível modificar esse padrão. Sim. E que não é sobre eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Né? Não precisa Síndrome sofrer. de Gabriela, né? Exatamente, não precisa sofrer
E, na verdade, o sofrimento, ele é um processo benéfico também, né? Então, dentro do sentimento, tem a questão da sensação, né? A gente tem uma sensação que ela pode ser falsa, né? Eu sinto que algo vai acontecer, um arrepio, né? Mas tem o sentimento que a gente nomeia, né? Que são as experiências positivas, negativas, né? Então, para simplificar, a matemática que é um desafio, né? Então, se eu tenho uma experiência positiva, é muito mais fácil de eu aprender, né? Se eu tenho uma experiência negativa, uma dificuldade, né? O processo de aprender, ele pode se estender para a vida, né? Tomadas de decisões, por exemplo, eu não vou atuar numa área que tenha matemática, né? Não consigo fazer a gestão financeira da casa, né? E gera outras demandas, né? Então, identificar aquilo que me faz bem também é um processo, né? Então, eu me recordo um pouco mais jovem que eu assistia no Fantástico as pessoas mudando de profissões, né? Advogados que iam morar de repente em fazendas, em sítio, né? E eu ficava pensando o que gera, né? Essa mudança de vida, do estilo de vida, né? Essa tomada de decisão às vezes tão drástica, né? É justamente a consequência que as decisões da vida diária estava trazendo, que gera muitas vezes o estresse crônico, né? A gente fala muito sobre o burnout, né? Que gera demandas de saúde, né? Graves muitas vezes, né? Como a questão cardíaca, e isso é necessário, né? É dentro desse processo que as decisões, a mudança de pensamento vai acontecendo. Então, dentro desse tripé que a gente falou, tem a questão do comportamento, que você falou que ele é a consequência, né? Mas a gente pode ver que dentro do comportamento tem também, para a gente poder fazer uma entrega para os nossos ouvintes, a questão de limites, né? Você falasse da importância hoje na prática, o que uma falta de limite pode ocasionar, pode favorecer nessa questão da instalação do estresse crônico? Quando a gente fala nesse triplé, né, que seria pensamento, sentimento e comportamento, juntos eles trazem um resultado, mas na sua individualidade cada um tem o seu significado, né? Então, quando a gente fala de pessoa dentro do processo terapêutico, ela vai identificar quem sou eu, o que desencadeia primeiro, né? E o comportamento, ele vem justamente na identificação dos limites, das responsabilidades, né? Ele precisa, sim, da emoção, né? Esse comportamento tem que ser bom, mas vamos pensar no remédio, né? O remédio não é bom, mas ele é bom. Ele não é saboroso, não é agradável todos os dias você tomar uma pílula, né? Mas ele vai te trazer uma resposta positiva. E a mudança de comportamento, a organização do limite, né? A percepção disso é da mesma forma. Ela gera um sofrimento, né? Por exemplo, um atleta que precisa ter a disciplina, né? Alguém que vai desenvolver a musculatura precisa chegar no limite, gera um sofrimento. Mas a resposta no final é positiva. Então, o processo terapêutico traz essa consciência, né? Que quando é preciso intervir no comportamento, também é para a junção para um resultado positivo de qualidade de vida. E aí fica uma pergunta, né? As pessoas sabem o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, ou se aproximam, né, de saber, mas por que não faz? O que acontece? Qual é a trava? Eu já entendi como é que eu vou me organizar, vou revisar meus pensamentos, vou monitorar os meus sentimentos para entender qual é essa situação e não vou tomar uma decisão, vou cuidar dos meus comportamentos se eles estão embasados, são reais, não vou tomar uma decisão no calor de uma emoção. Ok, né? Todos nós já entendemos, mas por que não existem mudanças na prática? Qual é Fora do contexto psicoterápico, subentende-se que seja a falta de consciência ou de significação.
né? Então entra-se desculpas, que muitas vezes elas podem ser inconscientes, né? Ah, não faço isso porque minha mãe e meu pai, né? Responsabiliza outras pessoas, né? Dentro do processo terapêutico é preciso entender que precisa de um tempo, a pessoa ela precisa se autorrespeitar, né? Entender os seus limites, né? Se entender, se conhecer, né? A gente às vezes parece vago dizer que o processo psicoterápico ele é autoconhecimento, né? Porque ainda é subjetivo, a gente se conhece, a gente se vive, mas esses detalhes, né, de entender que foi algo da genética é um processo, entender que foi algo da infância é um processo. E quando há esse insight, que há essa elaboração, né, da consciência disso, facilita o processo de mudança, né? E aí tem-se o tempo para se atingir os resultados, né? Então, esse é um processo de autorrespeito, de autoacolhimento, de autoamor, né? De validação da vida. E eu costumo dizer que nós temos uma única vida, né? Tem pessoas que dizem que a gente não ganha dias, a gente perde, né? E o processo de autoconhecimento ele significa a vida, né? Possibilita a gente deixar uma história, possibilita a gente aprender e ensinar, né? Viver não é sobreviver, né? Sim. É uma pergunta que mexe bastante com a gente. Experiências, né? Para refletir. Se precisasse fazer hoje, né, uma descrição do teu funeral, né? o que falaria? O que você gostaria, né, que fosse deixado o teu legado? Que história que tu construiu? E quão perto, quão longe tu estás do que você gostaria que ficasse escrito lá no teu túmulo, né? Eis aqui uma mulher, o quê? Essa é uma pergunta que alguns fogem de responder. E deixa aí um ponto de interrogação para alguns, mas a gente tem encontrado pessoas que estão construindo história, né? Você usa uma palavra importante que nós temos ouvido bastante, que é a questão do legado, e que para muitas pessoas é uma palavra nova ainda, né? E o processo psicoterápico não é ele em si, mas é a decisão da pessoa de que este é o momento, né? Ou que seja a busca por um profissional de entender que o corpo está comunicando algo, né? Que está disfuncional e que está conversando com você. Dá importância para isso, dá importância para a sua vida, né? Dá importância para o que você está fazendo, dá importância para as pessoas que estão ao seu redor, porque não existe o podcast hoje sem a Juliana, né? Então não existe sem a Amanda, né? Não existe sem quem está assistindo, né? Então a gente precisa validar a nossa vida. A gente costuma dizer que todos os dias são iguais, mas hoje é sexta e não foi como a sexta-feira passada, né? Então nós temos situações que se repetem, né? Sexta-feira se repetem, tomar café da manhã se repete, né? Mas a qualidade, a forma que a gente significa que faz a diferença, né? E falar sobre isso, estar aqui conversando, né? Ampliando os pensamentos e possibilitando que outras pessoas ouçam, pensem, conversem, discuta, discorde, concorde, vai fomentando e trazendo a importância disso, né? Então a gente se fala muito sobre saúde, mas a gente ainda não vive saúde, né? Compreendendo que a saúde não é a ausência da doença, né? Então eu acho que isso também é importante, porque às vezes é um fator que gera estresse. Se tu me permite, eu tenho ceratocone, eu fiz transplante de córneas e isso aconteceu com 21 anos de idade. Então, com 19 anos de idade, havia uma baixa estima enorme, né? Porque eu tinha 10% de visão.
Então, se eu visse uma outra pessoa na rua, eu não iria identificar, né? Então, bem na juventude, né? Naquele momento de querer relacionamento, né? Uma pressão da sociedade interna. Eu não tinha expectativa porque eu estava numa fila de transplante. Então, eu fui para a faculdade e eu sentava como se aqui fosse a lousa, eu puxava a carteira para ficar aqui na frente, né? Então, eu estava numa faculdade particular, numa faculdade grande, né? Com as pessoas com muito recurso, e ali eu falava, eu sou diferente. Isso me gerava um estresse, me gerava uma ansiedade, mas me gerou uma decisão, um enfrentamento, né? E aí veio o transplante, e veio com o transplante a possibilidade de usar óculos, mas era naquela época que se dizia que o óculos era fundo de garrafa, né? Então me veio uma outra demanda. Agora eu tenho que usar óculos. Então eu ia para a faculdade sem óculos, que eu já estava acostumada, sentava na carteira, na hora de ir para o banheiro, eu tirava o óculos, porque eu tinha vergonha do fundo de garrafa, né? Até eu compreender de que o óculos me fazia enxergar bem, né? Um aliado. E aí eu tinha alguns reforçadores que eu acho que é interessante também para as pessoas perceberem, de que as pessoas diziam que eu tinha olhos grandes, olhos expressivos, e o óculos, eu tenho miopia, diminuía meus olhos. Então eu tinha algo positivo que de repente eu via isso como negativo. Mas quando houve a compreensão, né, de que o óculos me fazia enxergar, me dava possibilidades, ele faz parte da minha vida, né? Então, existe uma limitação, existem questões, isso não me impediu de ter relacionamentos, muito pelo contrário, me possibilitou dirigir, me possibilitou fazer diversas outras coisas. E esse processo, ele acontece dessa forma. Há um processo de maturação, que a gente fala muito sobre inteligência emocional, né? Eu costumo falar sobre maturidade emocional, porque no processo de desenvolvimento, a gente desenvolve o físico, o mental, que a gente não vê, né? O espiritual, que muitas vezes para entender, né? Mas o cognitivo, né? Porque às vezes, por exemplo, se a gente vê uma pessoa com uma deficiência intelectual, ela tem o corpo físico desenvolvido, mas a mentalidade infantilizada. E muitas vezes a pessoa tem as emoções infantilizadas, né? Que a gente fala e associa questões da criança interior, né? Então, a emoção infantilizada, às vezes, ela atrapalha a gente ter percepções, né, no cognitivo, na razão e em comportamentos saudáveis também. Eu acho que esse é um ponto que até fica como uma dica, né? As minhas emoções, minhas reações estão condizentes com a minha idade? Né? É um ponto de partida para começar a refletir. Às vezes a falta de responsabilidade, a falta de organização, a questão do limite que tu trouxe, pode estar muito ligada a uma emoção infantilizada. Por exemplo, uma fala é eu não consigo resistir a doce, né? Uma pessoa que tenha diabetes e esconde o doce em casa, uma pessoa que tenha aí dificuldade com uma bebida alcoólica, né? E não consegue, e traz histórias do passado, né? E daí a gente faz um link com as questões de depressão, com questões né, do amadurecimento emocional. Então, tudo isso entra dentro do processo de autoconhecimento, né, de permissão de se conhecer, né? E isso vai gerando qualidade de vida, né? A gente vai atingindo os pilares da saúde, né? Então é muito gostoso quando a gente se percebe. Eu até ponho um ponto de interrogação para quem diz eu sou maduro, né? Porque a maturidade a gente não precisa mostrar, a gente não precisa dizer, é um processo que ele acontece naturalmente, né? Com os limites, com a consciência, com boas decisões, entendendo que muitas vezes, por exemplo, pedir perdão, pedir desculpa, que está dentro do processo, né, cognitivo, racional e emocional, né? As questões de ego,
né? Então, a construção disso, a junção disso, traz um ser saudável, né? Com as suas limitações, com as suas doenças, com a sua patologia, com o seu diagnóstico, né? O diagnóstico, por exemplo, dentro desse processo, eu digo que ele é um mapa. Porque quando eu sei o que tem, eu não sei se eu já te contei, por exemplo, que eu tenho o diagnóstico de TDAH. Então eu chegava atrasada constantemente e eu me sentia irresponsável, né? Então as pessoas causam desconforto no atraso e chegou um momento que eu falei, peraí, deixa eu olhar para isso. E aí eu percebi outras demandas que no conjunto fechou um diagnóstico, me trouxe a consciência. Então não é uma questão comportamental ou de responsabilidade, é uma questão do neurodesenvolvimento. O meu cérebro funciona diferente, então eu preciso criar novas estratégias, né, para poder atingir aquele objetivo, que muitas vezes que seja, eu tenho consciência e eu comunico o meu meio. E o meu meio, que faz parte bastante também do processo terapêutico, que é sensibilizar as pessoas, né, das consequências, de como funciona. E aí o ambiente fica saudável também, né? Então não fica mais rótulos, não fica mais um processo de autoestima, mas de consciência e de qualidade de vida. E eu quero trazer também, acho que um outro ponto importante sobre o estresse, e que é em alta aqui para nós, que é a fadiga decisória. Fadiga, né? Que é o quê, né? Ao longo do dia, a nossa capacidade de decidir, ela vai diminuindo, né? Não é falta de força, falta de vontade, é esgotamento. E eu nem vou entrar muito na questão dos diversos estímulos que a gente recebe, né? A neurociência veio trazer isso, assim, que, por exemplo, ali rodando a tela, você sai de uma criança passando fome para o ovo fritando, para alguém muito feliz, e o nosso cérebro não está preparado para esse bombardeio, né? Para responder a tudo isso, né? Então, não vou nem entrar nesse mérito aí de excesso de estímulo, mas dentro de um contexto normal, né, de um dia, essa fadiga. E como que eu reconheço, né, essa fadiga e como que eu posso colocar isso a meu favor, no sentido assim, tá, eu estou com esgotamento, eu consigo reconhecer, e aí eu faço o quê? Você falou muito do meio, né? Das pessoas do meio entenderem que situação que você está, que elas fazem parte do que pode te auxiliar em... Sim, nós somos seres sociais, né? Então tem aquele ditado popular que uma andorinha não faz verão, né? Mas sem ela, né? Então eu preciso de você. Primeiro, a autopercepção. De que forma que a gente faz isso? Observando os resultados. No final do dia, eu tenho um sono instável, né? Eu acordo cansado no dia seguinte. No final do dia, eu não tenho uma emoção positiva, né? Eu tenho pensamentos de que não cumpri com aquilo que eu deveria ter cumprido, né? Então, tudo o que é menos, eu observo e busco estratégias para transformar. Né? Então, vamos supor, eu preciso dizer para você que eu não vou dar conta dessa atividade hoje. De que forma? Vou perguntar se isso é uma prioridade, se você pode esperar até amanhã, né? Se eu posso ter um tempo para executar, né? Eu vou listar as minhas atividades, que sejam, né, desde a dona de casa, um empresário, né, que precisa tomar diversas decisões, vou colocar uma ferramenta para despertar, para me lembrar daquilo, né? Eu preciso tirar de dentro, preciso organizar e tomar novas decisões. De que forma fazer isso? Às vezes delegar para uma outra pessoa, né? Que seja responsabilizar, por exemplo, uma mãe que costuma fazer tudo em casa, ensinar os filhos a fazer pequenas coisas, né? E deixar diminuir a sobrecarga.
né? Então, há uma possibilidade para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer ambiente, desde o momento que ela se permita, volto eu a dizer, né, a se perceber primeiro como pessoa e criar essa estratégia de comunicação, porque uma das dificuldades das pessoas é dizer não. Sim, que entra naquela questão dos limites, né? Não reconheço às vezes o meu e também não consigo estipular com os demais. Mas essa questão da fadiga decisória, acho interessante também que uma das estratégias seria em que momento que eu vou tomar essa decisão. Nós estamos falando aqui, né, sobre os estilos de vida, a medicina do estilo de vida, e a gente falou anteriormente em outros episódios sobre alimentação, sobre atividade física. E o que acontece, né? Sabendo que no final do dia tem uma tendência, não significa que há uma regra para todos, mas uma tendência em estar em esgotamento mental e aí tem uma dificuldade em tomar as melhores decisões, não é no final do dia que eu vou tomar uma decisão, eu vou para a academia, eu vou exercitar, eu vou fazer uma alimentação mais saudável, porque senão no final do dia eu vou comer a primeira coisa que vem na minha frente. Então se eu vou tomar a decisão antes, me deixar preparado, e chega o horário, se eu escolhi ir no final do dia, me exercitar, não é hora de decidir, eu só preciso executar o que eu já decidi anteriormente. Porque se você for parar para decidir, você vai decidir por não. Tu sabe, Amanda, eu costumo orientar que o dia ele tem 24, né? Então, a gente ouve que deveria ter muito mais horas, né? Mas colocar dentro desse tempo um momento para si, para justamente se perceber e organizar. Porque quando a gente diz a tomada de decisão, ela é uma ação, né? Então, que seja, eu deitei para dormir e pensei, poxa, eu estou cansado, eu ouvi bastante muitas vezes de que eu preciso fazer atividade física, né? Opa, mas agora eu preciso tomar uma outra decisão. Eu vou fazer numa academia ou eu vou fazer por conta? Né? Eu preciso separar uma roupa ou eu vou parar o carro antes e vou caminhar até o serviço. Então, a partir de uma decisão vai gerar outras decisões. Só que como fazer para iniciar esse processo, né? É justamente eu estou te ouvindo agora, eu estou ouvindo a Juliana, eu vou parar e deixa eu pensar um pouquinho na minha vida. Né? Tem uma ferramenta que eu gosto bastante de trabalho que chama Roda da Vida, né? Ela está disponível na rede social, quem quiser a gente disponibiliza também, né? Através que ela divide a nossa vida em setores, né? Então eu paro e penso um pouquinho na minha parte, na minha área financeira, eu avalio, né? Ela ajuda a me avaliar, eu paro e penso no meu relacionamento, eu paro e penso familiar, conjugal, e assim eu vou tomando decisões e vou organizando a minha vida, e a disciplina, né? Em executar essas decisões vai organizando e trazendo qualidade de vida, diminuindo o esgotamento, né? Porque isso já é consciente e eu estou desenvolvendo ações, né? Nós temos técnicas, por exemplo, a orientação sempre é atividade física, o movimento do corpo todo, né? Que seja em academia ou que seja em caminhadas, né? Os exames contínuos, né? Que seja você tem orientação a cada 6 meses, porque muitas vezes pode ser consequência também de uma questão biológica, né? Então, fazer o uso regular, certinho da medicação, né? Que seja a meditação, o respirar, né? Foi conversado em outras áreas, em outros momentos aqui do podcast. O sono, ele é altamente regulador. Nós temos Maslow, que fala, ele tem a pirâmide, né? Que fala, ele fala muito sobre a autorrealização, mas quando a gente olha, a gente vê estruturas de organização para trazer uma qualidade de vida, né? O que eu dou importância primeiro, né? Eu conquistei isso, vou conquistando outras áreas, e dentro do processo, né? Dentro da minha experiência no processo, vai trazendo justamente esse conhecimento. Eu busco saberes, né? Porque muitas vezes eu não sei o que ou como fazer ou quando fazer,
né? Então, às vezes você recebe a orientação de um médico de iniciar a atividade física após um procedimento, né? Então, você tem a indicação e precisa aguardar, né? Então, o autoconhecimento é entender como eu estou, o que eu preciso e executar o que precisa ser feito, né? E para quem não consegue fazer isso sozinho, procurar ajuda, Procurar ajuda. né? Dos seus e aí profissional também, Também. né? Principalmente. Uma questão que a gente fala, que é uma questão de saúde, é o processo psicoterapêutico. Será que ele é importante? Será que ele me traz resultado? Será que o profissional está contribuindo? Ou que seja um outro profissional de saúde? A comunicação ela é importante, né? Então, a comunicação dentro desse processo do estresse é eu colocar para fora aquilo que eu estou pensando e que está me trazendo um desconforto, né? Então, compartilhar com quem tem conhecimento para fazer uma orientação adequada, né? Para que o estresse crônico, né? Possa diminuir e trazer uma qualidade de vida para essa pessoa, né? Bem, eu espero que aqui nesse nosso bate-papo tenha ficado bem claro que, primeiro, dá para fazer uma mudança. A mudança é possível se você se identifica como alguém em estresse crônico. E também o estresse crônico, ele traz malefícios à saúde e precisa sim de uma atenção. Não é moda, tá todo mundo estressado, a gente precisa tirar isso ficou banalizado, né? O estresse é comum, Como é uma normal, fala popular, é uma né? fala popular e tá tudo bem eu estar estressado. Não, calma, se tá crônico da forma como a gente falou aqui, já trazendo prejuízos para a saúde, para sua forma de agir, reagir, né? Sentir, precisa fazer reparos, né? E são possíveis. E aqui ficou muito claro na tua fala que dá para começar pequeno, se perceber e aí então agir, né? Juliana, para a gente finalizar, uma frase, vou te pedir aí para concluir, principalmente pensando nos ouvintes, né? Em quem está assistindo o podcast. E também quero já agradecer você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like e compartilhe também com quem você tem percebido que talvez está precisando fazer uma pausa e repensar sobre essa condição do estresse. Eu digo aqui, hoje e agora é o teu momento, né? Pare um minutinho, pense, reflita, escreva, coloca metas, converse com alguém, mas não desista de você. E que na vida é assim, tem momentos que a gente vai rápido e tem momentos que precisa fazer uma pausa e um pouquinho mais devagar. Com e tá certeza. Tudo certo. Uhum. Calma é com alma, né? Então, com a percepção de si, né? E você vai ser para o outro, você vai ser para você e vai deixar um legado, com certeza. Então, muito obrigada, Juliana. Quero te agradecer por esse bate-papo. Obrigada também. Um prazer, mais uma vez, estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento. É extenso, é um assunto que traz bastante insights, dá vontade de dizer muitas coisas, né? Mas a gente está disponível para o que for necessário, para tirar outras dúvidas, para aprender outras questões, né? É um tema que se faz de importância, né? Principalmente porque eu vou usar a expressão que está vulgarizado, né? Então a gente fala realmente, mas não dá o grau de importância, né? Convido aos colegas, outros profissionais a reforçar para o cliente, para o paciente, né? O que é o estresse, né? Que é os sintomas e que precisa de intervenções, né? Também. E assim a gente trabalha junto e constrói uma sociedade melhor, mais saudável, mais consciente, né? Eu acredito que juntos a gente pode fazer mais. Muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio do Saúde em Foco. Muito obrigada por estar conosco até aqui e até a próxima.